3, 2, 1. André Fonseca, seja muito bem-vindo ao Criminal Player. Parece que foi ontem. Parece. André tem 26 anos de advocacia e nós nos conhecemos há muitos e muitos tempos. Verdade. E é quase uma vergonha dizer que já faz 26 anos. Nesse período, o André cresceu, fez advocacia, o escritório ganhou, defendeu dissertação de mestrado, um livro sobre ressocialização, que é até um tema meio demodê, mas o livro teu vai trabalhar a questão da importância de se pensar as promessas constitucionais nesse estado de coisas em que as pessoas não sobrevivem, e tu sabe como é que funciona as facções e a sobrevivência dentro do presídio. Mas mais. Embora André tenha, como eu, nascido numa vida analógica, né, as pessoas falam assim, somos pré-socráticos, nós somos pré-iPhone, nós somos pré-smartphone, nós somos pré-computador. Pré-internet, eu diria. A internet surge, então nós somos pré-tudo, assim, nós somos pré-históricos no processo penal. E o grande desafio foi atualizar. Então eu queria te ouvir um pouco sobre essa trajetória. E eu sei que André tem um trabalho muito legal também de apoiar iniciantes, que é um desafio estender a mão, né? Isso é muito legal, que faz de uma maneira cooperativa. Então é muito legal que a André vai falar um pouco sobre essa trajetória da vida dela, como é que foi o desafio dessa passagem do mundo analógico para o mundo digital, e depois nós vamos falar dos casos. Ela tem um caso bonito, tem casos aí em que ela conseguiu êxito a partir de olhar e ver. Então assim, isso é diferente porque nesse novo mundo não adianta olhar, a gente tem que saber observar, e esse saber observar é uma camada de habilidades que se tem com o tempo. Mas antes de começar, conta um pouquinho desses 26 anos da largada lá atrás, desse trabalho. Obrigada, Alexandre, sem dúvida alguma para mim é uma alegria muito grande poder dividir esse tempo aqui com você. Isso significa muito para mim como profissional, né? Porque eu admiro muito o seu trabalho. Então, sem dúvida alguma, estou bem feliz com essa oportunidade. Recíproco. São 26 anos advogando na área penal e 26 anos acompanhando muitas injustiças ao longo desse todo esse tempo. Até porque eu faço uma advocacia criminal voltada a uma população bem mais carente. Fiz até então, porque agora houve uma virada, né, na minha carreira profissional, mas até então eu lidava com as dores de pessoas que não tinham acesso a uma boa defesa e nem a um olhar de um advogado um pouco mais apurado, e eu diria multidisciplinar, que eu sinto que isso é uma coisa que falta muito na advocacia, que é olhar o todo e não olhar só aquele caso, só aquele momento, né? Então, quando você expande a sua consciência a ponto de enxergar que dentro de uma história tem muitas camadas que precisam ser observadas, você fica restrito a uma prova testemunhal, você fica restrito só a um documento que foi juntado. Então, eu construí uma carreira multidisciplinar. E me conta, como é que foi essa passagem, assim, esse start, essa virada aí? Me conta. A virada, eu diria assim, dessa advocacia um pouco mais voltada para a população um pouco mais carente, para onde eu estou hoje, foi graças à internet. E eu acho isso muito legal. Porque um colega meu, advogado, que se formou comigo em 1998, nos distanciamos ao longo da vida, ele tomou um rumo e o outro, mas por conta da pandemia e do avanço do Instagram, das lives que nós fizemos, você fez muitas, eu também, ele acabou me reencontrando. Que massa. E encontrou no meu olhar mais humano, mais multidisciplinar, uma ressonância com aquilo que ele fazia no escritório dele. Então, depois de algumas parcerias, esse ano que passou, ele me convidou para coordenar o Departamento de Direito Penal e Econômico do escritório dele, se chama Gaiofato Advogados Associados. Isso. E aí, então, eu comecei a atuar mais assim para empresas e um público um pouco que tem uma condição melhor, que pode investir melhor no processo. Então, eu pude contratar perito, que é uma coisa que, lamentavelmente, os mais pobres não têm acesso. Uma perícia de muito boa custa 30, 40 mil reais. Que família de periferia tem acesso a isso, né? E aí um desafio alternativo, né? Mas vamos lá, quem tiver curioso, depois vai estar aqui na descrição, @Andrea, com I, .g Fonseca. Depois, se também tiver alguma dificuldade, vai lá no meu perfil, lá no Alexandre Moraes da Rosa, também encontrará a Andrea, que eu sigo. Então, nessa passagem, o que eu queria aproveitar contigo é dizer, em 98, e a nossa formação
é pré-histórica, então, né, a tecnologia dessa virada digital, toda investigação ela acontecia no inquérito policial, depois vinha, e nós tínhamos uma expectativa básica de prova testemunhal. Hoje, o grande salto é não necessariamente uma investigação defensiva, mas a ideia de poder analisar a conformidade, rastreabilidade e completude da prova digital. O professor Geraldo Prado e outras pessoas assim trabalharam. E o grande desafio é que, como você colocou, quando eu olho para um processo e não identifico uma possibilidade, eu perco essa chance. E não é uma chance que foi lhe negada, mas é uma chance que, por falta de competência, ou seja, você não tem as habilidades necessárias, isso fez diferença. Então, eu queria entender, contar para o nosso ouvinte, qual foi o momento, André, que tu sentisse essa dificuldade, essa limitação, e que tu fizesse esse passo para conhecer um pouco de tecnologia e os desafios atuais nessa seara, e a gente já conta na sequência o caso que tu trabalhasse. Foi o momento em que eu percebi o quanto as memórias humanas são falíveis. O quanto, às vezes, o depoimento de uma testemunha e eu basear uma condenação exclusivamente nisso é falho. Né? Imagina como juiz, assim, eu trabalhei. Exato. Sabe que eu me arrependo de algumas coisas na vida, por incompetência minha, porque naquele momento histórico em que eu estou na magistratura desde que tu formaste, em 98. A gente trabalhava com provas testemunhais, né? Inclusive em ação de investigação de paternidade. Eu julguei a ação de investigação de paternidade que não se tinha DNA. Exato. Então, assim, como eu sou velho, né? Então. Jovem há mais tempo, já diria um amigo meu. Nada, cara, assim, ó. Cara, eu fico, às vezes, pensando, brincando um pouquinho, André, a gente faz assim, cara, eu despachava na mão, eu botava lá RH. Enfim, assim, o processo era totalmente físico, aquela coisa de vir concluso. Foi uma alteração muito, muito significativa, né? Da datilografia. Tu sabe que eu reprovei no concurso para técnico judiciário auxiliar do Tribunal de Santa Catarina, porque quando foi fazer a prova prática, me deram uma máquina de escrever, e eu disse, mas não tem um computador? Não, a prova é na máquina. Eu disse, mas como é que dá Enter? É aqui, ó. Então, eu reprovei. Eu fiz curso de datilografia. Aí então, depois tipo eu me matriculei, tinha que botar um paninho para poder fazer ali a máquina, para não poder olhar, né? Assim, enfim, você viu, hoje está lá... Aí o meu filho Arthur, muito engraçado que eu levei-o para cortar o cabelo, e aí tinha um salão desses de barbearia, e tinha lá uma máquina de escrever. Ele assim, papai, olha só que maneiro, tem um computador que já vem com a impressora junto. Então, nós temos aí uma questão que vai e volta. Mas voltando para o nosso caso aqui, desse essa... Depois a gente tira a edição, tá? Não se preocupe. André, eu preciso que tu fale um pouquinho mais perto do seu microfone. Tu vai ficando contente, foi indo pra trás, Tá. Fica só um pouquinho perto, tá? Aqui, tá bom? Eu acho que não, faz aqui, ó. Vou botar ele bem reto para ti. Sim. Botar bem reto para ti. Aí tu volta. Tô esperando só as Volta! Hoje eu acordei com Tá o bom Maurício aqui? Manieri enchendo meu saco desde Tá bom madrugada, aqui? não sei de onde é que eu vi. Fica bom aqui? Que esse tubo... Tá. Esse fone em cima da mesa, eu posso tirar? Tira! Não tirar nenhum. E aí eu tô... Vou esconder. Tá. Descobri que te Deixa amo aqui, ó. Não demais. fica tão na frente. Isso, bota embaixo, é um lugar. Ah, ele tem um troço aí, ó. Daí sempre que vem ela fica muito poluído, né? Descobri em você minha paz. Descobri em você a vida. Não vai ficar? Pode. No chão vai aparecer, né? Não, mas depois... Não aparece. Não, não vai. Não vai. Não aparece. É. Isso, deixa no chão. Perfeito. Eu... Aí... Pode tocar, gente. Então, 3, 2, 1. Nesse sentido, André, que a gente estava falando sobre os desafios da tecnologia, me conta um pouquinho que você fez essa passagem e quando uma perícia faz a diferença? Só no final ou desde o início? Eu vou até voltar um pouco antes disso. Eu descobri a importância da atuação do advogado na fase do inquérito, que é muito desprezada pela maioria das pessoas. Porque quando o advogado ingressa nos autos na fase policial, ele tem a oportunidade de colaborar, de inserir elementos que podem
favorecer o arquivamento do inquérito. Isso. Nem ter ação penal. Já que tocasse nisso, vale a pena. A maioria de nós foi criado e foi ensinado só do artigo 14. Mas hoje em dia, deve ter acompanhado, eu escrevi um texto no passado, depois, com a Fernanda Mambrini, nós escrevemos um livro sobre a perda de uma chance, que é para apontar justamente as lacunas, deficiências, e quanto antes você solicitar, melhor. Mas existe ainda, por alguns setores da investigação, uma certa resistência a essa colaboração da defesa. Me parece importante usar de um instrumento que foi implementado pelo julgamento supremo, que é o juiz das garantias, que é requerer a autoridade, informar o juiz das garantias. Os autos do processo do paralelo estão lá, porque ele foi informado. Então, assim, a defesa, de boa fé, para esclarecer isso, não adianta pedir alguma coisa sem dizer para que é. Exatamente. Então, assim, não dá para esconder o jogo. É muito difícil, tá, André? Até queria te ouvir isso. Às vezes eu falo, você já foi viajar para uma cidade desconhecida, fazer um city tour. Quando você vai para uma cidade desconhecida, você vai sei lá, Roma. Você pode pegar um manual histórico aí, conhecer, mas se você pega alguém que vai fazer que já conhece, que é morador ou faz um city tour, que eu odeio fazer city tour, né? Mas pelo menos tu sabe assim, aqui é tal lugar, aqui aconteceram as Olimpíadas, aqui é o circo, então a pessoa te dá a noção. Porque senão tu tem que descobrir. Sim. E nem sempre, mas eu como juiz, nesse tempo todo, eu estou fazendo uma instrução, para que tu quer ouvir a testemunha? Eu não sei. Eu tenho que adivinhar. Exato. Então, se tu não me conduz, para que é a testemunha? A testemunha será ouvida para esclarecer em relação à chegada no local, Tu me situou. Eu tenho contexto para poder entender o que é. Senão fica esmo e a gente perde, às vezes, a noção. Então, as estratégias defensivas passam hoje por usar de maneira ética os instrumentos disponíveis. Então, pedir para o delegado, ok. Pedir para o juiz das garantias, dizer, data tal, fiz solicitação. Por quê? Porque depois, na avaliação da admissão da denúncia, tem um aspecto que é a ausência da realização de diligências que podiam favorecer a defesa. Então, é nesse sentido que eu queria te ouvir um pouco dessas estratégias que tens lançado e contar um pouco desse caso em que houve o arquivamento do inquérito, do flagrante, na verdade, por força de uma inconsistência pericial. Muito bem. Geralmente, né, eu tenho uma atuação profissional um pouco mais artesanal. Eu entendo a importância do profissional saber se colocar, né, dele saber chegar numa autoridade policial, dele conversar, dele expor, como você mencionou, o porquê que eu quero aquela diligência. Então, muitas vezes, aquilo que ele não consegue tirar do papel que você escreveu e expôs, até porque tem que ficar registrado o que você pediu, você consegue explicar para ele pessoalmente, né? Conversar, saber dialogar, saber se colocar. E eu aprendi muito, e muito dessa minha virada de chave foi com o teu livro. Sério? Com certeza. Qual deles me Me conta? ajudou muito. Olhar o processo penal de uma maneira estratégica e observar a importância de eu desenhar onde eu quero chegar. Porque não tem como chegar a algum lugar se você não desenhou aquilo, se você não se preparou. Então, essa fase preparatória, quando alguém lhe contrata, você entende a história, você consegue observar onde estão as falhas e você desenha quais são os passos, metas de curto, médio, longo prazo que Tu você leu precisa. Mesmo? Tu leu mesmo? Exatamente. Que legal. Né? Você precisa desenhar isso para você atingir aquilo que você deseja. Então, existem inquéritos que a gente consegue arquivar porque você conversou, às vezes, você desenhou do primeiro depoimento, como que você queria a coisa. Então, você instruiu o seu cliente, você orientou ele, você repassou com ele a história, né? Você mostrou para ele onde você quer chegar, porque o cliente também precisa saber. Olha, eu pretendo chegar ali. Então, você precisa acompanhar a história dessa maneira comigo. E o cliente consegue absorver isso. Então, a gente arquivou recentemente um de injúria racial, que não era injúria racial, né? Que foi um debate numa escola, na PUC, inclusive aqui de São Paulo, os alunos comentando, grupo de história, né, falando sobre a situação que o Israel tem vivenciado, né, na região da Palestina.
E desse contexto, uma pessoa se sentiu vítima achando que ele estava falando da condição dela de judia, quando na realidade não era, ele estava contrário à forma como o governo agia, né? Então, do depoimento dele, que foi o primeiro, todos os que seguiram a lógica que a gente tinha desenhado. Uhum. Então, isso fez com que a autoridade policial entendesse que, de fato, estudante de história não poder falar desse contexto está meio complexo, né? Então, isso não tem o tom que exige o crime racial. Isso. Foi arquivado, né? Isso é o desafio, porque tocasse no tema, assim, nós somos uma geração em que o advogado se preparava e dava conta. E isso mudou. Então, eu estou na ferramenta agora, depois eu vou te mandar, André, na ferramenta em que a gente faz uma linha de tempo. É necessário saber quem estava aonde, o que é exigido para a configuração, qual o cenário possível, qual o ganho absoluto, ganho relativo. Então, esse mapeamento, e eu fico muito, muito feliz que tenhas feito, dá um trabalho imenso. Dá um trabalho grande, mas ele tem um resultado fantástico. E eu, quando leciono, né, porque eu dou aula de processo penal na Uninove, eu toco sempre, é o primeiro livro que eu indico para eles quando a gente começa a falar, é o teu. Que massa. Porque eu falo para eles, se você não tiver essa visão macro, você vai virar um advogado medíocre, que vive do dia a dia e é surpreendido o tempo todo, porque se eu não me preparar, e se falar isso? E se tiver esse desdobramento? Tá, e se o delegado não aceitar essa prova, como é que eu vou colocar para ele que eu preciso disso? Tem a questão do juiz da garantia. Então, eu vou avisar, eu vou pedir para o delegado e eu vou comunicar aos juízes das garantias que eu fiz. Olha, eu pedi para esse complemento. De modo que, se for negado aqui, eu posso bater ali. Então, uma vez eu escutei de um perito lá do DHPP, o André Ávila, que é fantástico, né, na perícia atual, que as pessoas olham para o perito, por exemplo, como se ele fosse um inimigo. Em especial a defesa. Ele não é. Porque ele falou, doutora, poucas vezes um advogado veio aqui me falar, olha, será que não poderia ter sido essa outra hipótese? Para eu poder investigar aquela hipótese também. Porque eu não estou aqui para defender uma única hipótese. Eu estou aqui para levantar todas que existem. De repente, a sua hipótese faz sentido. Deixa eu investigar ela. Isso. Então, ele falou que nunca advogado vai lá, como eu fui conversar com ele sobre uma dúvida que eu estava num laudo que ele estava construindo. E disso se tornou uma amizade. Ele já deu palestra na Uninove comigo, já fizemos cursos juntos. Então, e o aplicativo dele é maravilhoso. Maravilhoso. Então, assim, o quanto a coisa cresce, né? Quando a gente se abre para as outras oportunidades, né? É que as pessoas não sabem nem que pode conversar. Assim, é quase um mito, né? As pessoas assim, não conversa com testemunha. Isso é uma coisa. Como é que tu vai perguntar para uma testemunha que tu não sabe o que ela pensa? Tá. Então, a questão é ter conformidade, registrar as coisas, que os advogados em geral não fazem. Não fazem. Tu vai ouvir uma testemunha, vai ter uma reunião com ela, registra o dia, o que foi, começou tal, qual foi a finalidade. Compliance. Hoje em dia, tu trabalha com compliance no escritório. Sim. E o advogado criminal acha que mata no peito e não faz compliance interno. Por quê? Ele guarda, em geral, tudo no WhatsApp. E quando perder o WhatsApp, ele não tem mais nada. Exato. E isso vai fazer o quê? Com o tempo, não está estourando ainda, mas vai estourar. Eu já julguei vários casos de advogados que foram condenados por perder de uma chance. Lá. Por quê? Ele segue uma estratégia, não pega o opt-in do cliente, que depois é condenado, e diz, consulta um parente, diz, não, mas ele não alegou tal coisa. E toca uma ação civil dizendo que ele foi... Ação civil tem a finalidade de reconhecer a perda de uma chance para depois tentar, numa revisional, anular por falta de defesa. Percebe como é que é a coisa? Exatamente, só que muitos advogados não se atentaram para isso. Não. Não se atentaram. Eu conheço vários, até porque como a gente milita muito na advocacia criminal, muitas vezes eu sou consultada sobre um caso que já finalizou. E eu olho lá e observo como foi. Várias situações foram perdidas. Então me diz assim, para a gente poder encaminhar. Hoje em dia, tu está trabalhando em um escritório e trabalha com compliance. Mas antes queria que tu contasse para mim o caso de Guarulhos. Tá. E aí depois eu faço essa pergunta do compliance e vou te pedir 2 dicas para jovens advogados em relação ao compliance da relação com o cliente. Porque aí a pergunta vem depois do intervalo aí, quem estiver ouvindo. Contrato da advocacia
é fundamental. Tu tem que saber, tem que botar com quem tu fala. Não é para atender todos os parentes. Qual é o canal de comunicação? Qual é o e-mail que tu vai mandar as intimações? Porque senão tu fica louco no negócio. Não é assim, todo mundo que for parente quer falar, filha que tiver com dúvida 3 da manhã, qual é o canal de comunicação? Como é que tu presta contas? Isso tudo é fundamental para garantir a comunicação, no caso, e para garantir o teu futuro. Sem dúvida alguma. Mas vamos lá, conta para nós dos Guarulhos primeiro. Olha, eu peguei um caso em que um rapaz que era funcionário do Aeroporto Internacional de Guarulhos foi preso por conta de uma prisão temporária, alegando que ele era o condutor daqueles carrinhos, né, que a gente chama de PMC, que levou a droga até uma aeronave da TAP em Guarulhos. Quando eu fui conversar com ele, ele falou: doutora, não sou eu naquela imagem. Aí eu falei: como não é você? Ele falou: não sou eu. Eu só passei a conduzir esse equipamento esse ano. E esse fato é de 2022. Então a polícia, primeiro, ficou parado esse inquérito 2 anos, de 2022 a 2024, e quando eles reativaram, já saíram pedindo mandado de prisão temporária para todos, que o perito, o investigador da Polícia Federal tinha identificado através das câmeras do aeroporto. Ele identificou, procurou rapidamente lá nas imagens os funcionários que haviam entrado naquele dia, viu o momento em que meu cliente entrava, como 2 da tarde, sendo que meu cliente entrou às 11, achei, parece com ele, é ele. Deu match, prisão temporária e segue a vida. Quando ele me disse isso, eu falei, bom, na hora, eu falei, não precisa nem me pagar por agora, porque era uma família bem simples, pague o perito, porque eu preciso de uma perícia que desenhe pra gente, pegue as imagens e desenhe pra gente que não era você nessa imagem. Fiz vários pedidos, fui conversar com a autoridade policial, ele ignorou, falei, olha, não é ele na identificação, não poderia ser, não consegui. O processo tinha 15 advogados, eu fui a única que solicitou as imagens na íntegra para que eu pudesse encaminhar para um perito. Nenhum advogado pediu. Eu fiz o pedido, foi uma luta para conseguir, nesse meio tempo, a Polícia Federal não fornecia de maneira adequada, converteu a prisão temporária em preventiva, e a coisa foi seguindo, e eu falei, gente, pedi para a empresa o cartão de ponto, veja, uma coisa simples, o cartão de ponto demonstraria que naquele ano, naquele dia, a função dele não era aquela, que ele estava no Terminal 1 e o negócio foi no 3, né? Não forneceram por conta do alegado compliance, que não faz o menor sentido, é uma informação pessoal dele, qual seria o problema de fornecer, né? Não forneceram. Com isso, eu demorei um pouquinho mais para conseguir, mas assim que eu consegui, o promotor ofereceu a denúncia. Assim que eu consegui o link, encaminhei para um perito, né, especialista em análise digital, e ele disse para mim, doutora Andréia, eu nunca vi um serviço tão mal feito na minha vida. É básico. A camisa não batia, a cor do uniforme não batia, nada batia com a figura dele. A gente identificou a entrada dele às 11, porque a Polícia Federal alegava que ele foi lá só 2 da tarde só para fazer esse transporte, que nem era dia de serviço dele. E eu não tinha como provar porque não tinha o cartão de ponto. Mas o perito conseguiu desenhar, conseguiu localizar a imagem dele, inclusive identificou o possível suspeito. Tu vê, isso aí acaba com a vida de uma pessoa que foi presa, Acaba. que foi coisa. E hoje em dia eu sou o maior pirado em fazer. Idem. Eu guardo tudo da minha vida. Hoje, sabes quanto tempo eu fiquei compartilhando com a André, porque tá tudo no cloud, tá tudo no dia a dia. Exato. Meu celular, esses dias meu carro tem câmera, na frente e atrás. Esses dias um motoqueiro bateu na frente e caiu. Aí, quando ele levantou, eu mostrei a câmera, ele fez assim pra mim. Foi embora. Claro. Pô, como é que eu vou justificar depois se eu disse que eu bati nele? Aí tem testemunha, tem o que for. Não, tudo a minha vida hoje é 100% gravado. Eu sou um Big Brother. Vira. E nesse caso, quando eu juntei a perícia, junto com a minha resposta à acusação, foi junto. Juntei a perícia assistente e a resposta à acusação, demonstrando por A mais B que não poderia ser ele. Primeiro, que ele não tinha carteira de motorista para aquilo. Segundo, que... E o perito desenhou ponto a ponto. Quando a juíza foi fazer a análise, ela falou, ainda vai demorar, vou soltar o teu cliente. Soltou ele primeiro, 4 meses já haviam se passado. 4 meses preso. Soltou, passado mais de um mês, ela deu a decisão, rejeitou a denúncia com relação ao meu cliente.
considerando que os argumentos que eu tinha trazido eram irrefutáveis, não houve sequer recurso do Ministério Público com relação a essa rejeição. E aí a gente tem que ver agora a conformidade, alguém tem que ser responsabilizado por tamanha arrogância no que se refere à atribuição. Mas, em geral, os tribunais dizem que não tem dano moral, que é um grande absurdo. André, conta para nós, são 2 dicas rapidinho, que nosso tempo se esgotou. Dá 2 dicas para o advogado que está começando agora em relação à advocacia, e principalmente você, que é uma advogada mulher que se destacou nesses últimos tempos na advocacia. Primeira coisa, estude. Não pare de estudar, aquilo que vem da graduação é pouco para a gente. Segunda coisa, contrate um mentor. Não se incomode de dividir um caso com uma pessoa mais experiente para não fazer coisa errada, porque uma atuação sua equivocada pode levar alguém a perder uma chance. Isso, sem dúvida alguma, tem dano moral envolvido e tudo mais. Ajuda pra caramba. E também, né, André, numa vida, num mar de advogados, você tem que se destacar em alguma coisa. O que eu tenho insistido é, não vire advogado de tudo, né? Tem que ser bom em algumas coisas. Se especialize. Isso. Se especialize, foque naquilo e tenha o seu diferencial. O meu diferencial é essa visão multidisciplinar que eu tenho do processo e de tudo da vida e o acolhimento. E é muito legal poder conviver contigo nesse tempo todo. Eu espero que você siga lá, então está aqui no na descrição do episódio, andrea.gfonseca. E é uma alegria poder estar contigo. Compre um livro dela, vai lá. E quem sabe ela possa virar mentora de vocês, já que eu não posso, por proibição constitucional, ter mentor de ninguém, até porque sempre eu sou um cara atrapalhadérrimo para poder ser mentor de alguém. Talvez o mestre dos magos, que eu desapareço o tempo inteiro. Mas valeu, pessoal. Então, obrigado. Obrigada, obrigada pela oportunidade. Beijo. Lindo, gente. Muito obrigada. Obrigado também.